Quando a noite chega, tô pensando em você. Quando o sol acordar, tô pensando em você. Se o coração chora, tô pensando em você. Quando amor me encontrar, tô pensando em você. Fala, apicultores! Tudo belezinha com vocês? Meu nome é Beratan Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apicultura, o canal que valoriza a literatura e defende a causa literária. Gente, como vocês estão vendo aqui, estou só balançando na rede. É que esses dias está fazendo um friozinho bom e dá aquela preguiça, sabe? Dá aquela vontade de deitar. Mas não, eu quero produzir os meus conteúdos e deixá-los disponíveis aqui no canal, beleza? Então, vou deixar logo os meus contatos. Caso você queira conversar comigo, você pode mandar mensagem, enviar mensagem através do meu WhatsApp, que é 999820768. Repetindo, 999820768. Ou então você pode mandar um e-mail através do meu Gmail, que é rodriguesobiratã788@gmail.com. Repetindo, rodriguesobiratã788@gmail.com. Belezinha, pessoal? Então vamos para mais um vídeo e vamos acompanhando. Eu não gosto nem de falar essa palavra aula, né? Eu não sou professor, sou apenas um cara curioso. No vídeo passado nós vimos sobre o arauto. Hoje nós vamos ver sobre o camaleão, beleza? Então, preparados? Preparadas, crianças? Vamos lá para mais um vídeo sensacional deste canal aqui, pessoal. Vamos lá. Deixa eu desabilitar aqui a câmera porque eu não faço questão de aparecer, não. Eu quero só que você se atente ao meu ventilador ali, ventilador bom. É, só quero que você preste atenção ao que eu vou ler e nós vamos fazer a reflexão juntos, beleza? Deixa eu desabilitar a minha câmera. Pera aí, dá licença. Nós paramos no camaleão, pessoal. Vamos ver agora as características do camaleão, certo? Nós já vimos sobre o herói, o mentor, o guardião do limiar, o arauto, e agora nós veremos sobre o camaleão. Vamos lá. Camaleão, você pode esperar o inesperado. Publicidade do filme Charada. As pessoas têm problemas para entender o arquétipo ambíguo do camaleão, talvez porque sua natureza seja de mudança e instabilidade. Sua aparência e características mudam assim que se examina com atenção. Contudo, o camaleão é um arquétipo poderoso, e entender seus caminhos pode ser útil nas narrativas e na vida. Os heróis com frequência encontram figuras, muitas vezes do sexo oposto, cuja característica principal é que parecem mudar constantemente a partir do ponto de vista do herói. Quase sempre o interesse amoroso ou par romântico do herói manifestará as qualidades de um camaleão. Todos vivenciamos relacionamentos nos quais nosso parceiro é volúvel, falso ou maleável de forma desconcertante. Em Atração Fatal, o herói é confrontado com uma mulher camaleoa que se transforma de uma amante apaixonada para uma arpia insana e assassina. Os camaleões mudam de aparência e humor, e é difícil para o herói e para o público defini-los. Eles podem enganar o herói ou mantê-lo em dúvida, e sua lealdade ou sinceridade sempre é questionável. Um aliado ou amigo do mesmo sexo que o do herói também pode agir como camaleão numa comédia com companheiros, protagonistas ou numa aventura. Magos, bruxas e ogros são camaleões tradicionais no mundo dos contos de fadas. Gente, só parando aqui para fazer uma pequena reflexão. O camaleão, eu entendi, na hora que eu li o primeiro parágrafo, eu já compreendi aqui por completo. O camaleão, ele tem esse processo de se adaptar a outras personalidades, de assumir outras personalidades. Eu posso citar dois exemplos aqui. Primeiro exemplo, a mística, se eu não me engano, é a mística de X-Men. X-Men, nós temos não sei se é a mística, né? Ela pode se transformar em qualquer outro personagem, não é?
E aí nós temos, me perdoem se eu estiver esquecendo o nome dela. Eu acho que o nome dela é Mística. Eu não sei, eu não tenho certeza. Mas nós temos outro personagem que é do Avengers, os Vingadores. Nós temos o Loki, né, o irmão do Thor. Ele é um camaleão, por exemplo, porque ele pode se transformar em qualquer pessoa. Tanto é que ele se transforma no próprio pai dele, né, o pai do Thor, o Odin, e ele vai se transformando conforme a vontade dele, não é? E é muito interessante isso. Ele exerce a função do camaleão na jornada do herói. Vamos continuar aqui, pessoal. Função psicológica. Um objetivo psicológico importante do arquétipo do camaleão é expressar a energia do animus e anima, termos da psicologia de Carl Jung. O animus é o nome que Jung dá para o elemento masculino no inconsciente feminino, o conjunto de imagens positivas e negativas de masculinidade nos sonhos e fantasias de uma mulher. A anima é o elemento feminino correspondente no inconsciente masculino. Segundo essa teoria, as pessoas têm um conjunto completo de qualidades masculinas e femininas que são necessárias para a sobrevivência e o equilíbrio interno. Historicamente, as características femininas em homens e características masculinas em mulheres foram reprimidas com firmeza pela sociedade. Homens aprendem desde cedo a mostrar apenas o lado machão e insensível. As mulheres são ensinadas a reprimir suas qualidades masculinas. Isso pode levar a problemas emocionais e até mesmo físicos. Atualmente, os homens estão trabalhando para reaver um pouco das qualidades ditas femininas suprimidas: sensibilidade, intuição e a capacidade de sentir e expressar emoções. Às vezes, as mulheres passam toda a vida adulta tentando recuperar as energias associadas à masculinidade que a sociedade desencorajava, como força e assertividade. Essas qualidades reprimidas vivem dentro de nós e se manifestam em sonhos e fantasias como animos e anima. Podem assumir a forma de personagens como professores do sexo oposto, membros da família, colegas de classe, deuses e monstros que nos permitem expressar essa força inconsciente, mas poderosa de nosso interior. Um encontro com anima ou animos em sonhos ou fantasias é considerado um passo importante em direção ao crescimento psicológico. Projeção. Também podemos nos deparar com animos e anima na realidade. Normalmente procuramos pessoas que se combinem com nossa imagem interna do sexo oposto. Com frequência, imaginamos a semelhança e projetamos em alguma pessoa inocente nosso desejo de uni-lo com anima ou animos. Podemos cair em relacionamentos nos quais não enxergamos o parceiro claramente. Em vez disso, vemos anima ou animos, nossa noção interna do parceiro ideal projetada em outra pessoa. Com frequência, passamos relacionamentos internos tentando forçar o parceiro a se encaixar em nossa projeção. Hitchcock criou uma expressão poderosa desse fenômeno em Um Corpo que Cai. James Stewart força Kim Novak a mudar o penteado e as roupas para se encaixar na imagem de ideal feminino. Carlota é uma mulher que ironicamente nunca existiu. É natural que cada gênero veja o outro como algo misterioso, em constante transformação. Muitos de nós não entendemos nossa própria sexualidade e psicologia perfeitamente, menos ainda aquelas do sexo oposto. Com frequência, nossa principal experiência com o sexo oposto é a mutabilidade e a tendência a trocar de atitude, aparência e emoções sem motivo aparente. Mulheres reclamam que homens são vagos, hesitantes e incapazes de se comprometer. Homens reclamam que mulheres são temperamentais, caprichosas, instáveis e imprevisíveis. A raiva pode transformar homens em feras. Mulheres mudam drasticamente durante o ciclo menstrual, com as fases da lua. Durante a, durante a gravidez, sofrem grande mudança de forma física e de humor. Em algum momento, a maioria das pessoas é vista pelos outros como camaleões de duas caras. Animos e anima podem ser figuras positivas ou negativas que serão úteis ou destrutivas para o herói.
Em algumas histórias, é tarefa do herói descobrir com que lado, positivo ou negativo, ele está lidando. O arquétipo do camaleão também é catalisador de mudanças, um símbolo do desejo psicológico de transformação. Lidar com um camaleão pode fazer com que o herói mude de atitude quanto ao sexo oposto ou aceite as energias reprimidas que esse arquétipo estimula. Essas projeções de nossos lados opostos ocultos, essas imagens e ideias sobre sexualidade e relacionamentos formam o arquétipo do camaleão. Então aqui a gente já vê qual é a função psicológica do camaleão, né, pessoal? É de certa forma, mudar a mentalidade do herói, certo? Do protagonista. Quando a gente fala herói, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente está falando só sobre aquele guerreiro de armadura reluzente de espada. Não. O herói, a gente se refere ao herói como protagonista de uma história fictícia, certo? Vamos lá. Função dramática. O camaleão cumpre a função dramática de trazer dúvida e suspense para a história. Quando os heróis perguntam: ele é fiel? Ela vai me trair? Ele me ama de verdade? É um aliado ou inimigo? É sinal de que um camaleão está presente. Os camaleões aparecem com grande frequência e variedade em filmes noir e thriller. À beira do abismo, o Falcão Maltese e Chinatown trazem detetives confrontando mulheres camaleoas cujas lealdade e motivações são duvidosas. Em outras histórias, como Suspeita ou A Sombra de uma Dúvida, uma mulher bondosa deve descobrir se um homem camaleão é digno de sua confiança. Um tipo comum de camaleão é a femme fatale, a mulher tentadora ou destruidora. A ideia é tão antiga quanto a Bíblia, com suas histórias de Eva no Jardim do Éden, da traiçoeira Jezebel e de Dalila, que corta os cabelos de Sansão para roubar suas forças. Hoje em dia, a femme fatale aparece em histórias de policiais e detetives traídos por mulheres assassinas, como a personagem de Sharon Stone em Instinto Selvagem, ou a de Kathleen Turner em Corpos Ardentes. O mistério da viúva negra e mulher solteira procura são variantes interessantes nas quais uma heroína confronta uma femme fatale, camaleoa e mortal. O camaleão, como outros arquétipos, pode se manifestar por meio de personagens masculinos ou femininos. Existem tantos homens, acho que o nome é esse, pessoal. Desculpa aí se eu estiver pronunciando errado. Homens fatales nos mitos, na literatura e no cinema, como a Fêmis. Na mitologia grega, Zeus era um grande camaleão, mudando de forma para seduzir donzelas humanas que em geral terminavam sofrendo. A Procura de Mr. Goodbar é um filme sobre uma mulher que busca um amante perfeito, mas que, em vez disso, encontra um homem camaleão que a leva à morte. O filme O Estranho traz uma mulher bondosa, Loretta Young, que está prestes a se casar com um camaleão monstruoso, um nazista enrustido interpretado por Orson Welles. O aspecto fatale não é crucial para este arquétipo. Os camaleões podem apenas deixar o herói confuso e perplexo e não tentar matá-lo. A transformação faz parte do romance. É comum que o amor cegue nos impeça de ver a outra pessoa claramente sob as muitas máscaras que ela usa. O personagem interpretado por Michael Douglas em Tudo por uma Esmeralda parece ser um camaleão para a heroína Kathleen Turner, que tem dúvidas até o último instante sobre a lealdade de seu companheiro. Essas transformações podem se manifestar em mudanças de aparência. Em muitos filmes, a mudança de roupa ou de penteado de uma mulher indica que sua identidade está mudando e sua lealdade entra na berlinda. Esse arquétipo também pode se expressar por meio de mudanças comportamentais ou discursivas, como assumir diferentes sotaques ou contar uma sequência de mentiras. No thriller arabesque, a camaleoa de Sophia Loren conta ao herói, a contragosto de Gregory Peck, uma série desconcertante de histórias sobre sua pregressa que acabam se revelando falsas.
Muitos heróis precisam lidar com camaleões, homens e mulheres, que assumem disfarces e contam mentiras para confundi-los. Então, nós estamos vendo aqui, pessoal, que a função do camaleão é causar confusão mental no herói, certo? No protagonista. Um camaleão famoso da Odisseia é o deus marinho Proteu, o velho do mar. Menelau, um dos heróis que voltam da guerra de Troia, prende Proteu para forçá-lo a lhe dar informações. Proteu transforma-se em leão, cobra, pantera, javali, água corrente e árvore para tentar escapar. Mas Menelau e seus homens seguram-no com firmeza até que Proteu volte à sua verdadeira forma e responda às perguntas. A história ensina que, se os heróis forem pacientes com os camaleões, a verdade virá à tona no fim das contas. Proteico, além da relação com proteínas, também pode significar que apresenta muitas e variadas formas, multiforme, polimorfo, e tem sua origem na história de Proteu. Máscara do camaleão. Como acontece com outros arquétipos, o camaleão é uma função ou máscara que pode ser usada por qualquer personagem numa história. Um herói pode vestir a máscara numa situação romântica. Richard Gere, em A Força do Destino, empina o nariz e conta uma série de mentiras para impressionar Debra Winger. Ele está temporariamente agindo como um camaleão, embora seja o herói do filme. Às vezes, um herói precisa se transformar num camaleão para escapar de uma armadilha ou passar por um guardião do limiar. Em Mudanças de Hábito, a personagem de Whoopi Goldberg, uma cantora de Las Vegas, disfarça-se de freira católica para não ser morta por mafiosos após ter testemunhado um assassinato. Vilões ou seus aliados podem vestir a máscara do camaleão para seduzir ou confundir um herói. A rainha malvada de Branca de Neve e os Sete Anões assume a forma de uma velhinha para fazer a heroína comer a maçã envenenada. A transformação também é um atributo comum de outros arquétipos, como mentores e pícaros. Merlin, mentor das histórias do rei Arthur, não raro muda de forma para ajudar Arthur. A deusa Atena, na Odisseia, assume a aparência de muitos seres humanos diferentes para ajudar Odisseu e seu filho. Camaleões também podem ser encontrados nos filmes conhecidos como filmes de dupla, nos quais a história se concentra em dois personagens masculinos ou femininos que compartilham o papel de herói. Com frequência, um é mais convencionalmente heróico e causa maior identificação do público. O segundo personagem, embora seja do mesmo sexo que o protagonista, será quase sempre um camaleão, cujas lealdade e verdadeira natureza estão sempre na berlinda. Na comédia Um Casamento de Alto Risco, o herói certinho, Alan Arkin, quase enlouquece por causa das características camaleônicas de seu parceiro, Peter Falk, um agente da CIA. O camaleão é um dos arquétipos mais flexíveis e cumpre uma variedade proteica de funções nas histórias modernas. Apesar de ser encontrado com grande frequência em relacionamentos entre homens e mulheres, também pode ser útil em outras situações para retratar personagens cuja aparência ou comportamento muda para atender às necessidades da história. Gente, só para complementar aqui, não sei se vocês já assistiram aquele filme Hide and Seek, né, que é o Esconde-Esconde, que ficou conhecido aqui no Brasil como Amigo Oculto. O, o pai o Robert De Niro, que interpreta o, o pai da menina da Dakota Fanning, da Emily, ele exerce a função de mentor, mas ao mesmo tempo ele exerce a função de camaleão. Porque lá pro final do filme é que ele se revela ser o verdadeiro vilão. Tá entendendo? Então é muito interessante isso aí. Porque eu acho interessante, é porque é o seguinte, por exemplo, o herói, ele não é só herói, ele pode ser camaleão, ele pode ser o arauto, ele pode exercer a função de outros personagens na construção da jornada do herói.
E da mesma forma, o mentor, conforme já foi mencionado aqui, o mentor ele pode exercer a função de um guardião do limiar, ele pode exercer a função de um arauto, ou então de um, de um camaleão, como nós acabamos de ver. E daí sucessivamente. Não quer dizer que o herói vai sempre exercer a função de herói e que o arauto sempre vai exercer a função de arauto e que o camaleão sempre vai ser camaleão. Não, certo? Às vezes o camaleão pode ser o herói da história, né? Dependendo do caso, tá entendendo? Então vamos ver aqui se vai terminar aqui. Peraí. Pronto, pessoal, nós paramos na sombra, que é o próximo assunto, beleza? Eu agradeço a vocês. Muito obrigado por terem acompanhado este vídeo, certo? E se você quiser falar comigo, eu vou deixar os meus contatos, que o meu WhatsApp é 99982. Lembrando, o DDD é 89, beleza? 999820768. Repetindo, 999820768. Se quiser mandar mensagem através do Gmail, é rodriguesubiratã788@gmail.com. rodriguesubiratã788@gmail.com, beleza? Quiser comunicar comigo, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, é só conversar comigo. Se eu não responder na mesma hora é porque eu estou atarefado com outra coisa, viu? Deixa eu explicar uma coisa. Eu não estou deixando mais descrição no, no, nos vídeos por dois motivos. Primeiro, porque tem muito caba safado aí que está clonando o WhatsApp dos outros, aí eu não tô deixando mais, certo? Apesar de que eu tô dizendo aqui, né, o número do meu WhatsApp e o meu Gmail, que é a mesma coisa, não tem diferença, mas pelo menos tem menos possibilidade de alguém hackear o meu sistema. E aí, e também por outro motivo, não é porque dá trabalho, é porque o conteúdo todo já está no vídeo, entendeu? Então não precisa eu transcrever o que já está no vídeo, tá entendendo? Então é por isso que eu não estou colocando nenhuma descrição no vídeo, viu, pessoal? Então muito obrigado desde já. Se for possível, amanhã eu vou fazer mais dois vídeos, beleza? Eu agradeço a vocês por terem me acompanhado desde já. Muito obrigado e até a próxima, viu, pessoal? Muito obrigado, viu?